Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Eu queria começar hoje, primeiro pedindo ajuda para o meu esposo. Meu negócio desligou aqui, não quer ligar. Você vem cá me ajudar? Vem aqui, a Silva vai me ajudar. Tá. Mas enquanto isso, eu queria começar, gente, eu vou ler a Bíblia. Amém? Amém. Amém. Obrigada, meu pai. Os irmãos quiserem me acompanhar, abre por favor em Isaías capítulo 61. O tema que me foi dado é equidade e justiça de Deus na terra. Nós vamos começar a ler a partir do versículo número 1. E lá fala: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados e me enviou a curar os contritos de coração, anunciar liberdade aos cativos e trazer das trevas os prisioneiros, e anunciar o ano aceitável ou o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Enviou-me para consolar todos os que choram e para pôr aqueles que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, e olhos de alegria ao invés de pranto, e vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. E eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles reconstruirão velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão cidades que foram destruídas e devastadas de geração em geração. Estrangeiros virão pastorear os seus rebanhos, e pessoas de fora trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Se alimentarão das riquezas das nações, e o que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. No lugar da vergonha que sofreram, o meu povo receberá uma porção dupla, e em vez de humilhação, se regozijará em sua herança, pois herdará uma porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a iniquidade. Em minha fidelidade eu os recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna, e seus descendentes serão conhecidos entre todas as nações. Todos os que virem reconhecerão que são um povo abençoado pelo Senhor. Grande é o meu prazer no Senhor, minha alma se alegra em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, assim como o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, e a noiva que se enfeita com joias. Porque assim como faz a terra brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela sua palavra. Ela é revelação suficiente para nós entendermos, compreendermos a sua vontade para a nossa vida, ó Deus. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, a sua direção, a sua instrução, que a sua palavra seja o centro desse culto, dessa pregação, dessa ministração, desse momento. Que a sua palavra seja o firme fundamento da nossa vida em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa palavra foi algo que Deus me deu faz um tempo, e quando eu fui comunicada que ia falar aqui, queria fazer um combinado seguinte: nós vamos dar uma relaxada, ninguém ficar nervoso, ninguém ficar ansioso. Eu não vou atrapalhar de forma alguma. Eu sei que tem uma organização para que o tempo fique muito bem harmonioso entre as 3 cidades. A gente está acontecendo remotamente também em Goiânia, em Salvador, aqui em Uberlândia. Mas eu também não vou ficar fechada se caso o Espírito entregar e a gente tiver que passar um pouquinho dos minutos. Amém? Tudo atrasou, passou um pouquinho até agora e deu tudo certo, foi tudo bem. Então eu queria assim que a gente tivesse mesmo muito disponível para o Espírito Santo nessa manhã. Foi algo que Deus me entregou, essa palavra de Isaías 61. No começo
eu falei para o Senhor, o que é isso, Deus? Fala comigo, Pai. Em fevereiro eu tive um momento que eu conversei com a Fran. A Fran é nossa pastora em Tuiutaba. Eu tenho a alegria de chamar de minha amiga. Está aqui, ó. Está tão escuro, está difícil enxergar vocês. Estou chateada. Mas tá tudo certo. Então, aí, ó. Obrigada, gente. Bom demais, viu? Minha amiga Fran aqui, em fevereiro, a gente teve um momento, conversamos, né, Fran? E eu falei para a Fran, Fran, Deus me entregou essa palavra, eu queria compartilhar isso com você. Ainda não entendi o que Deus quer. E em março, eu recebi a mensagem. Se for atrapalhar alguma coisa, se vocês quiserem manter apagada, mas eu gosto, eu gosto assim, mas se precisar desligar também, viu? Em março, eu recebi uma mensagem. Marina, você vai ministrar na conferência, daqui a pouco a gente vai te mandar o cronograma com tema, um briefing de que seria mais ou menos o nosso objetivo aqui, né? E aí veio o tema que era justiça, e eu falei, Senhor, foi para essa hora essa palavra. E eu venho aqui com muito temor no coração. Tenho passado alguns dias de muita angústia. Essa semana eu tive febre, essa noite eu mal dormi, porque é algo que o Senhor entregou para mim. E talvez todo mundo está esperando aquela Marina meio engraçadinha, meio doidinha, né? Esse é talvez a minha marca, mas eu venho aqui hoje muito séria para poder entregar. E eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou na minha vida, para entregar para nós aqui nesse momento. A gente vai lembrando de história, né? Um rapaz me chamou para poder gravar ali de fora. Ele falou, faz quanto tempo que você vem na igreja? Eu falei, 35 anos. Eu tenho amigas que estavam ali, ó, a Tassiana e a Meline, né? Elas estavam nessa foto aqui também, ó, com aquelas roupas, a gente dançando. Elas apareceram aqui também. São 35 anos de amizade. Como o Gálvaro, estive lá na casa da tia Ina, do tio César, e eu quero honrar essa casa aqui, porque foi um quintal que foi aberto, onde tudo começou. Era uma igreja presbiteriana do Caraíba. A presbiteriana soprou essa semente aí na cidade de Uberlândia, nós nos tornamos Sal da Terra. Eu comecei indo na presbiteriana central. Eu tinha uma colega de escola, a família dela me buscava aos domingos de manhã, num fusquinha, e me levava na EBD. E minha mãe tinha uma tia Cleide, que era da presbiteriana. E ela me viu lá num domingo e falou para a filha dela, a prima da minha mãe, a Margarete. Não sei quantos aqui conhecem a Margarete Genari. Ela falou para a Margarete alguma coisa do tipo, a filha da Maria Eunice do Antenor estava lá na igreja. E a Margarete, prima da minha mãe, fez contato com a minha mãe e convidou os meus pais para poderem ir. Então a gente chegou a ter alguns momentos ainda lá na casa da tia Ina, do tio César, que é muito mais, gente, só do que abrir uma casa e ter um chão, 4 paredes e um teto. É muito mais do que só isso, viu? E é sobre isso que eu quero falar aqui. Depois me lembro de estar dentro do Uber Shopping. Quem aqui conheceu o Uber Shopping? A gente está velho, viu, gente? Tá, eu sou uma jovem idosa. Tem gente que está mais velho do que eu. Para quem não conheceu o Uber Shopping aqui em Uberlândia, foi o primeiro shopping dessa cidade e é onde é o Hospital UMC hoje. Então, chegamos a ter reuniões lá dentro do Uber Shopping e, posteriormente, no fundo do estacionamento, que é o estacionamento do UMC. Pastora Divina, lembra de lá? O pastor Machado estava lá com a gente. Aquela fotinha de mim ali do pessoal louvando e eu lá no fundo, era lá na Igreja Sal da Terra do Caraíba lá. Havia um galpão no fundo do estacionamento e por lá ficou muitos anos a Igreja Sal da Terra do Caraíba, né? Então, de fato, foram muitas coisas de lá para cá e eu queria relembrar uma outra história que já é um pouco mais para frente. A Odete e o Chico estão aqui, né? Essa história tem a ver com o João Paulo. O João Paulo hoje e a Paulinha, casados, têm 2 filhos e eles estão servindo na Inglaterra, graças a um movimento que também existe por conta desse ministério, de uma aliança, de um intercâmbio, de uma troca de pessoas para a gente semear naquela nação aquilo que já tinha semeado aqui para a gente anteriormente no Brasil. Então o João Paulo e a Paulinha estão hoje na Inglaterra, morando lá,
Não sei se eles vão ver, mas um grande abraço para eles. É um casal, uma família que a gente ama. E o João Paulo, num determinado acampamento, eu ainda namorava o Ariovaldo, a gente vai fazer 20 anos de casado esse ano, mas a gente estava namorando. E num acampamento, a gente era muito novo, gente, mas a gente fazia apelo, os jovens vinham para frente e a gente orava com esses jovens e declarava e profetizava. Muito novo a gente era, mas era uma coragem, é saudosismo mesmo, viu, gente? Eu gosto de lembrar, essas coisas enchem a gente, nosso coração de esperança. E o João Paulo me puxou, a gente estava orando pelas pessoas que tinham aceitado, vinha ali na frente, aquele apelo naquela noite, debaixo de uma tenda de circo, um chão de cimento. As cadeiras eram aquelas cadeiras de ferro de bar que a gente abria e fechava. O João Paulo me chamou e falou assim: Marina, Deus está pedindo para eu te entregar uma palavra. E é só uma palavra mesmo, não tem muito para te falar, mas essa palavra é justiça. Eu queria falar para o João Paulo: Paulinho, acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas aquilo ficou uma semente dentro do meu coração. E não sei se por coincidência, eu era estudante até de direito na época, né? Um advogado, ele é um operador da justiça. E aí eu acho que um grande perigo que a gente corre na nossa vida é confundir o que é justiça para nós e o que é justiça para Deus, sabe, irmãos? Nós estamos mesmo, igual o pastor Paulo Júnior falou, que é uma semana emblemática, né? Nós estamos comemorando aí, para mim, o principal feriado cristão que a gente tem, que é a Páscoa. Hoje é o sábado da aleluia, né? Onde o povo que creu em Jesus, os judeus que creram em Jesus, estavam de luto, sem entender o que tinha acontecido, mas o começo dessa comemoração, que é ali o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Aí a justiça, gente, entrou ali naquela cidade de Jerusalém montado numa jumenta, com um jumentinho filhotinho do lado. E é sobre isso, irmãos, que eu queria entregar aqui para nós. O Espírito de Deus, essa unção estava sobre Jesus. Esse capítulo aqui de Isaías é uma profecia messiânica. Ela está falando sobre o Cristo que vai vir, vai fazer justiça. E é interessante que quando Jesus vai ao templo, né, ele é oportunizado ali de ler a palavra, o livro é aberto, e é justamente Isaías 61 que Jesus lê. E ele fala até a parte que diz do ano aceitável do Senhor, das boas novas do Senhor. E ele fala ali: gente, hoje essa palavra se cumpriu. Ele é o ano aceitável do Senhor, ele é a boa nova do Senhor. Essa passagem, ela faz referência ao ano do jubileu, que está lá no livro de Levíticos, acho que é o capítulo 24. E que fala que de tempos em tempos o homem tiraria um ano sabático, igual uma semana de 7 dias, a gente trabalharia 6 dias e um dia de descanso. Deus ordenou para o homem fazer a mesma coisa dos anos. 6 anos vocês vão trabalhar, 1 ano vocês vão descansar. E depois de 7 ciclos desse, teria o ano do jubileu, daria 50 anos. 7 vezes 7, 49, no 50º ano é o ano do jubileu. O ano do jubileu, gente, vocês lembram o que é? É o ano em que as nossas dívidas eram totalmente pagas. O nosso perdão era recebido, as pessoas eram restituídas, os escravos eram libertos. E é essa palavra que Jesus está trazendo aqui. A justiça de Deus se trata sobre perdoar situações que, sobre a nossa justiça, as pessoas estariam totalmente culpáveis e às vezes até dolosas. E é isso que é a obra de Jesus na nossa vida, é essa justiça. Paulo fala aos romanos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e não tem nada a ver com comida, com bebida. E eu acho que o risco que a gente corre é estar dando atenção a essas coisas que elas são, na verdade, secundárias, terciárias. O que nós precisamos prestar atenção são nos valores que o reino de Deus quer trazer para nós. Isso é que é justo. Isso é que é justiça. Eu me formei em Direito, tirei a OAB e fiquei muitos anos sem atuar na minha área. Quando me mandaram o comunicado, falaram para mim: Marina, você fica livre para trazer um testemunho, né? A gente está aqui comemorando uma história, um aniversário. Então eu queria contar mais um pouquinho aqui.
Eu fiquei muitos anos sem atuar na minha área, estudei, pensei em concurso e um determinado tempo desisti. Tive o Pedro, nós pensamos até em mudar de Uberlândia um momento, mas aí descobri a gravidez, nós ficamos aqui, era o plano do Senhor. Estávamos lá engajados, envolvidos com a Igreja Manifesta, é minha família, que eu amo. E estávamos envolvidos nisso tudo, dedicando muito à igreja. O Pedro nasceu com 7 anos de idade, eu tive o privilégio de ser mãe, de ser esposa, de ficar em casa, de poder cuidar do meu filho, mas aprove ao Senhor uma coincidência, vou usar essa palavra, a gente sabe que isso não existe, né? Mas aprove ao Senhor que teve uma oportunidade lá na Missão Sal da Terra, e eu fui como voluntária inicialmente, fazer coisas que não tinham nada a ver com a minha formação, com a minha questão técnica. E algumas oportunidades foram surgindo lá dentro, e eu acabei vindo trabalhar na Missão Sal da Terra mesmo, né? E a gente conseguiu desenvolver grandes coisas lá. Mas assim, irmãos, a minha preocupação é da gente pensar, de olhar o que a gente está fazendo e parecer que está dando certo. Porque a gente vê um certo sucesso, aparentemente, esteticamente, nós olhamos as nossas igrejas cheias, as coisas prosperando, os resultados chegando. A gente viu um vídeo aqui, quantos números grandiosos de coisa que a missão faz, a ONG Missão África, quantas viagens, vocês viram aqui quantas crianças, gente que tem a saúde restaurada. Nós temos várias outras coisas, a Pontes de Amor, gente, vocês param para pensar que toda família adotante em Uberlândia passa pela Pontes de Amor, gente, uma coisa nossa que nós entregamos ali, que nós depositamos, que o Poder Judiciário entregou isso, a Sara e o Rodrigo estão lá à frente desse trabalho. Mas não é sobre isso, gente, não é sobre a gente vir e entregar e executar uma coisa tecnicamente excelente, porque a gente corre o risco de achar, gente, que as coisas estão dando certo, estão funcionando por conta de uma competência ou de uma habilidade que a gente tem. Mas nós temos que entender, gente, que se a gente não estiver fazendo isso para entregar o nosso espírito, nós podemos matar a fome de um monte de gente lá na África, mas é melhor que a gente não faça mais nenhuma viagem para lá. Não sei se a Juliana concorda comigo, mas não adianta de nada a gente ter um monte de hospital e a gente não entregar aquilo que a gente tem de diferente de um monte de outra organização social no Brasil inteiro, gente. O Albert Einstein tem organização social, faz gestão de hospital do SUS. Não tem nem como competir com o Albert Einstein, mas a gente tem uma coisa que eles não têm. E é isso que a gente tem que entregar. É isso que a gente tem que dar. É isso que faz a gente ser diferente de qualquer um. Fazer o que os outros fazem, gente, o ímpio faz. Entregar um culto bem executado, cheio de ferramenta e de estratégia. Vou contar um negócio para vocês, irmão. A inteligência artificial vai fazer isso e ela vai te engolir. Mas a inteligência artificial não vai ter o espírito para poder entregar para um povo que está buscando, gente. Não é técnica. O paciente que vai na UAI, ele não olha o CRM do médico, em que faculdade que ele formou. Se ele é médico de verdade, qual que é a especialidade dele? O meu setor recebe as ouvidorias. Que vem, a ouvidoria é uma política pública que o SUS obrigatoriamente tem que implantar. É um meio de comunicação que o cidadão pode vir manifestar. Ele pode fazer elogios, mas ele também pode fazer reclamações. E a gente recebe reclamação. Terça-feira, a hora que eu chegar lá na missão, meu líder vai me chamar, falar, uai, Marina, o que foi isso? Mas a gente recebe reclamação. O nosso campeão de reclamação são os desafios, assim, que fazem parte do SUS. A Melina é diretora, ela está aqui, ela pode me ajudar, mas a gente tem muitas dificuldades. O SUS é maravilhoso, mas a sistemática é muito complicada, a demanda é muito grande para pouca oferta. Nosso campeão de reclamação é a fila de espera. Até hoje não saiu minha consulta, meu exame, eu estou esperando a minha cirurgia. E isso daí a gente conta com isso. Mas no segundo lugar, sabe qual que é o nosso campeão de reclamação? É gente. Eu fui numa consulta e o médico não olhou na minha cara.
A pessoa não quer saber sua formação, sua técnica, sua competência. Ela quer ser olhada pelo médico. É isso que nós temos para entregar para as pessoas. E nós estamos preocupados em executar um serviço bem feito que qualquer outra pessoa faz, meus irmãos. Ontem eu falei para o meu filho: filho, se a gente terminasse a vida debaixo de um viaduto, deitado numa caixa de papelão, mas servindo a Deus, valeu a pena. É isso que eu quero deixar para o meu filho. Eu não quero uma alta performance, eu não quero uma competência extremamente desenvolvida. Eu quero que meu filho sirva a Deus, que ele leve esse testemunho com ele, em nome de Jesus. Isso é o reino de Deus. Assim como Jesus falou: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No entanto, a gente busca todas as outras coisas, é o alvo da nossa preocupação, achando que o reino de Deus e a justiça vai vir depois. Nós estamos fazendo as coisas ao contrário, irmãos. Toda família tem uma doida que fala umas verdades que todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer falar, né? Só para a gente rir um pouquinho. Lá em Mateus 16, gente, Jesus está conversando com os discípulos. Eles estavam andando demais, né? Jesus andou demais e os discípulos junto com ele, né, gente? Há pouco Jesus havia repreendido os fariseus e depois ele saiu com os discípulos e falou para os discípulos: vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Presta atenção. Que o fermento, você põe na massa, ela cresce, e você pensa assim: ó, que bênção, que trem bom, olha, esse trem funciona. Mas Jesus falou que esse fermento é azedo. E às vezes a gente está vendo as coisas crescerem e estamos pensando que está dando certo. E o que é dar certo, o que é dar errado, né, gente? Nós temos que também entender o que é dar certo, porque às vezes nós somos instruídos que isso é dar certo, né? Jesus, quando morreu, o povo olhou e falou assim: que é isso? O cara veio aqui, pregou, anunciou que ele era o Messias, lá na sinagoga, quando ele leu Isaías 61, disse que ia salvar a gente, que ia nos libertar, que ele era aquele quem Deus havia prometido, que ele veio para poder cumprir a profecia. Ele fez um monte de milagres, sinal e maravilha. A gente testemunhou com os próprios olhos. De repente ele está numa cruz e ao invés dele ir lá e usar o mesmo poder desse, ele morreu. E quando tudo parecia que estava dando errado, gente, era a hora que mais estava dando certo. Era a hora que mais estava dando certo. Então eu queria chamar a gente mesmo para poder entender o risco que a gente corre de colocar a nossa atenção em certas coisas e achar que está dando certo, porque nós estamos fazendo bem feito, nós estamos executando bem feito. Mas, irmãos, eu quero lembrar aqui que isso não é sobre nós, não é para nós, não é por nós. Isso daqui tem que ser para Deus. E ainda que eu entre montado num jumento, gente, a justiça de Deus vai ser feita, o reino do Senhor vai chegar e a transformação vai acontecer na vida das pessoas, porque nós somos como vaso de barro para poder lembrar que esse poder vem do Senhor e não é da gente. É por Ele, para Ele e é só dele. Que a gente não tenha vaidade de achar que sai alguma coisa de nós. Jesus continua conversando com os discípulos. Ele fala: conta para mim, eu não vou ler, se vocês quiserem abrir Mateus 16, eu vou discorrer o que está ali. Jesus fala assim: conta para mim o que a galera anda falando a meu respeito. Os discípulos respondem, falam: uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, alguns ainda dizem João Batista, um grande profeta. Aí Jesus afunila a pergunta e fala assim: e vocês, o que vocês estão falando a meu respeito? Aí adivinha,
Pedrinho, um cara bacana, tranquilo, só que não, né? Ele vem e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: acertou, miserável. Mas você sabe por que você acertou, Pedro? Feliz é você, porque essa resposta não veio da sua carne, não veio do seu sangue, não veio da sua cognição, não veio da sua inteligência, ela não veio de uma habilidade que você tem, de uma competência que você adquiriu, de uma técnica que você estudou. Isso vem do meu Pai e foi revelado do céu para você. É por isso que essa resposta está certa. E Jesus continua falando: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre essa rocha, e não tem força nenhuma do inferno que vai derrotar a igreja. E ele começa a falar para os discípulos, ele vai dando um spoiler. Gente, eu preciso explicar aqui agora para vocês o que está para acontecer. Eu preciso voltar para Jerusalém, e em Jerusalém eu vou ser preso, vou ser capturado, eu vou sofrer, vão me açoitar, vão me bater, eu vou apanhar, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Aí adivinha? Pedrinho chega e fala assim: dá licença um momentinho, vem cá, por favor. A palavra de Deus diz que eles se retiraram para um cantinho, né? Aí Pedro vira e fala assim: Jesus, pode dormir tranquilo, que isso não vai acontecer não. Nossa, mas de jeito nenhum. Pode relaxar, viu? Não vai acontecer isso não. E aí Pedro, que sai há 5 minutos, gente, de uma revelação do Espírito Santo, ele desce ao inferno e Jesus fala assim: arreda-te de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço para mim, porque você está falando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Irmãos, justiça é falar das coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser o centro da nossa vida, o nosso fundamento. A palavra de Deus fala que não há um homem justo sobre a terra, mas é Deus que nos justifica, é o sacrifício de Cristo que nos torna santos. E se a gente quer entregar alguma coisa, gente, é melhor que a gente entregue alguma coisa muito simples, que não tenha nada sofisticado, mas que seja entregue o Espírito Santo de Deus, até a última gota daquilo que Deus colocou na nossa vida, que a gente entregue isso em nome de Jesus. Nada além disso, que não seja nada da nossa carne, nada do nosso sangue, mas aquilo que veio de Deus, porque Ele é o Senhor. Acho que nós precisamos relembrar, gente, Ele é o Senhor. Acho que nós precisamos trazer, gente, que é sobre a palavra. É simples, é só ler a Bíblia. Às vezes é só olhar no rosto de alguém, é encostar a mão. São coisas muito pequenas, e às vezes a nossa preocupação está em coisas muito secundárias. Muito secundárias. Então assim, irmãos, eu queria assim, voltar na simplicidade. Meu filho tem 14 anos, ano passado ele tinha 13 anos na conferência. Do ano passado para cá ele ficou bem adolescente, gente, confesso para vocês que ele ficou dormindo, nós fomos dormir 2 horas da madrugada. Mas uma coisa que ele lembra o ano passado da conferência foi a pregação do pastor Timothy, que ele cantou uma canção no final. Vocês lembram quem estava lá? Muito simples. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. É isso, gente. Leia a Bíblia e faça oração. Foi essa palavra que meu filho guardou da conferência ano passado.